Quem encontrou essa palavra? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque como imagina em sua alma, assim ele. Então vamos lá de novo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Quero falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração aqui, e que você possa receber no Espírito. Já vou passar para o pastor Bruno aqui. Presta atenção, olha para mim. Nós temos o nosso corpo, a nossa mente, e nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Ou seja, nós estamos interligados. Muitas coisas que se resolvem no espiritual é resolvido no físico, sim ou não? Por exemplo, o problema do povo judeu era aqui na terra, havia um decreto. Qual o decreto? Matar todo o povo. Esse decreto foi resolvido espiritualmente. Amém ou não amém? Então a maioria das coisas que nós vemos aqui são resolvidas de forma espiritual. Mas nós estamos se comunicando o tempo todo, corpo, alma e espírito. Quando manifesta um demônio, aqui principalmente nos cultos de quarta e domingo, são pessoas que nunca manifestaram na vida. Isso aconteceu domingo agora, uma moça, o espírito do Zé Pilintra, né? Zé Pilintra, e ela nunca havia manifestado na vida, aqui manifestou. E quando nós damos ordem de comando para um demônio sair, nós falamos assim: saia da mente dele, saia da mente dela. Por quê? Porque quem tem a sua mente vai te governar. Então quem domina a sua mente, domina as suas atitudes. Você já viu aquele ditado que no mundo diz assim, a pessoa fala assim: eu vou entrar na mente dele? Já viu alguém falar isso? As pessoas do mundo às vezes falam assim: não, deixa comigo, eu vou entrar na mente dele, eu vou entrar na mente dela. Sim ou não? Porque quem tem a sua mente governa seus passos, governa suas atitudes e te governa os seus caminhos. Então a nossa maior guerra que existe é aqui, ó. Amém? Por quê? Porque o diabo, ele faz você acreditar que você é uma pessoa que você não é. Ele faz você acreditar que para você não tem mais jeito. Quem aqui já ficou noites e noites sem dormir por um grande problema? Já ficou? O que é que aconteceu com esse problema? Hein? Deus foi maior que esse problema. Quem aqui já pensou em tirar a vida por um grande problema? Deixa eu ver, pode ser sincero. O que Deus faz com esse problema? Deus começa a colocar todas as coisas no lugar. Aí quando você para pensar, você fala assim: eu não acredito que eu queria tirar a vida por esse problema. Olha tudo que eu ia deixar de viver. Por quê? Porque quem tem a tua mente tem o teu governo. Então a nossa guerra está aqui, ó. Até mesmo para acreditar na palavra profética, há uma guerra aqui. Porque nós queremos olhar para a nossa realidade, amém? Nós queremos olhar para a humanidade, para tudo que está acontecendo aqui, mas a palavra não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Então há uma guerra na nossa mente, de como é que vai acontecer, como é que Deus vai fazer. E muitas vezes, se não vigiarmos, o inimigo ele coloca na nossa mente que é impossível, que Deus não pode fazer um milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a nossa guerra, a maior guerra que a gente tem, está aqui, ó. Quem tem a sua mente tem o seu governo. Você já viu pessoas, já conheceu pessoas que é muito boa em determinadas áreas e essas pessoas se sentem incapazes? Já conheceu gente assim? Já conheceu pessoas que você olha,
você admira essa pessoa, você fala, nossa, como eu queria saber fazer o que ela faz. Mas quando você fala com essa pessoa se sente incapaz. Ela fala, eu não sou boa nisso, eu não sou bom em nada. E você fala assim, se eu tivesse o teu talento, meu Deus do céu. Por quê? Porque é uma guerra aqui na nossa mente. Por exemplo, casais, muitas vezes os casais estão com problema, e muitas vezes o marido ou a esposa está se sentindo desprestigiado, menosprezado, achando que o cônjuge não ama, e às vezes é tudo acontecendo aqui. Mas aí você começa a ter atitudes que vai fazer com que o seu cônjuge não te ame. Amém? Por exemplo, às vezes, ovelha contra pastor. Então, por exemplo, o diabo, ele trabalha na mente de uma ovelha falando que o pastor não ama, falando que o pastor não dá atenção. E não adianta você falar que não, que eu sei que já aconteceu com a grande maioria aqui. Ah não, o pastor não me ama, o pastor não me dá atenção. E você nem imagina, talvez, eu não posso falar para todos, tá? Mas para muitas vezes em casa, na madrugada ou durante o dia, eu parei para orar exatamente por você. Porque o diabo, ele coloca uma guerra na nossa mente. Você já viu filhos rejeitados? Tem muitos. Você viu uma menina que eu revelei aqui agora, domingo, que eu falei assim, o diabo estava falando que você não ama ela. Ele falou, mas eu amo. Mas ela acredita. A menina estava acreditando que o pai e a mãe não amava ela. Então, a guerra está aqui. Quem vence aqui, consegue vencer aqui fora. Uma pessoa, para ser bem-sucedido, ele precisa ter as emoções, o pleno governo das emoções. Porque a todo tempo, Satanás vai criar um plano de fundo como se fosse uma miragem. Não está acontecendo nada disso. Às vezes a gente conversando, eu e a pastora, eu falo assim, calma, é só uma miragem. Quem já viu aqueles desenhos do deserto? Quem já viu? Lá no passado, você tem mais de 40, você assistiu já. Está no deserto, cansado. Aí de repente ele vê um oásis. Não é assim? Vê um oásis. E quando ele vai correndo para o oásis, ele pula, o oásis é de mentira. Era só uma miragem. E muitas vezes o diabo ele vai nos cercando de impossibilidades, muitas impossibilidades, e nós começamos a acreditar na miragem. Quando eu fui na Angola pregar, eu estive lá fazendo um evento, e quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma das maiores guerras ministeriais. Aconteceram muitas coisas enquanto eu estava lá. Tem um barulhinho. Parou. Aconteceram muitas coisas quando eu estava lá. Por exemplo, uma van nossa bateu com todas as ovelhas, bateu e deu perca total. Por quê? Porque lá é uma outra atmosfera espiritual. Lá, amados, eu ministrei para mais de 6.000 pessoas. Muitas almas aceitaram a Cristo. Mais de 500 almas aceitaram a Cristo. E lá um peso espiritual que eu não vi a hora de vir embora. Mas quando eu cheguei aqui, aconteceu alguns fatores. Eu não vou falar, claro, o que é, a não ser se vocês quiserem muito. O crente é curioso, hein? E quando eu voltei para cá, aconteceu alguns fatores que quase deixou eu, a pastora, o pastor Leandro, na época o pastor Demetrios não estava, o pastor Demetrios estava já, mas não fazia parte da nossa equipe ainda, estava sendo gerado. O pastor Leandro, a pastora Adriana, quase deixou a gente maluco. E no final eu falei assim, isso não é real. Isso é o que o diabo está colocando que está acontecendo, mas isso não está acontecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem sim uma guerra na nossa mente o tempo todo. O diabo, ele quer te tirar das pessoas boas, das pessoas que te amam. Sim ou não?
Porque é uma guerra na nossa mente o tempo todo. Amém? Eu dei o exemplo dessa jovem aqui, que ela acreditava que o pai e a mãe não a amava. O demônio tomando a mente dela e falava para ela nitidamente, falava assim: seu pai e sua mãe não te amam. Agora, por que isso acontece? Porque o cérebro, ele não define o que é verdade e o que é mentira. Ele não define, ele não consegue compreender. O cérebro, ele acredita na informação, na história que foi contada para ele. Por exemplo, quem aqui já foi criança, você que tem mais de 40 anos de idade, o seu pai ou a sua mãe olhou para você e falou assim: não pode tomar manga com leite. E você acreditou que isso fosse uma verdade. Porque o cérebro, ele não acredita, ele não define o que é verdade e o que é mentira. Ele acredita na história que a gente ouviu, na história que nos contaram, ou na história que seus pais contaram. Você já percebeu que o maior problema da nossa juventude, muitas vezes, até mesmo dos adultos, é pai e mãe? Já percebeu? Agora preste atenção, o cérebro, ele acredita na história que é contada. Então, por exemplo, se eu olhar para uma criança, ou uma criança crescer em um lar, que o pai ficar falando assim: você é burro, seu burro, você é incapaz, você é burro, fala para a filha: você é burra, como é que essa criança vai crescer? Hein? Ela vai falar assim: eu sou uma pessoa incapaz. Ela vai ter um sentimento de inferioridade, de incapacidade muito grande, ela não vai ser plena. Por quê? Porque o cérebro acredita na história que nos contam. Agora, isso é uma verdade? É claro que não. Mas o diabo usou esse pai abusador para falar para ela o tempo todo que ela era burra. E como o cérebro não define o que é verdade ou o que é mentira, o cérebro acreditou nisso. E ela cresceu cristalizado dentro dela que ela era uma pessoa incapaz. E existem muitas pessoas aqui, muitas pessoas que ao longo dos seus anos, olhe para mim, isso é importante você saber, ao longo da sua vida foi contado muitas histórias para você, e você acreditou na história que foi contada. Sabe como se grava uma pessoa espiritualmente? Sabe como grava uma pessoa espiritualmente? Como Satanás faz ser uma pessoa ser um perdedor? Através de uma autoridade. Por quê? Porque toda autoridade tem o poder de gravar no ser humano, colocar algo dentro do ser humano, a incapacidade, aquilo que é falado. Por exemplo, quando um pai fala que é burro, tem muito mais peso do que quando um amiguinho fala que é burro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando um professor te critica, isso tem muito peso. Amém? Por quê? Porque a gravação espiritual, como se grava uma pessoa, é o que, porquê, repetição e intimidade. O que te disseram, por que te disseram, quantas vezes te disseram e quem foi que disse. Porque dependendo de quem disse, não importa. Se alguém falar que não gosta de mim, eu não estou nem aí. Você já viu quantas críticas eu tenho na internet? Sim, sim ou não? A mulher de 62 anos tem filho, a pessoa ainda consegue criticar. Quem está entendendo o que eu estou falando? A pessoa é curada de câncer, é um testemunho de câncer, e a pessoa consegue ir lá escrever e criticar. Agora, para mim isso tem peso? Não. Por quê? Porque essa pessoa não é autoridade sobre a minha vida e também não é intimidade. Então para mim não tem peso nenhum, nada muda. É diferente se a pastora Viviane escrevesse lá. Se ela escrevesse: eu não confio em você, me derrubaria, eu deixaria de confiar em mim. Por quê? Porque o que nos grava são pessoas próximas, não são pessoas de longe. E Satanás, ele é o pai da mentira. Então, no decorrer desses anos todos, que você que tem 40 anos, ou você que tem 20, ou você que tem 17, 18, no decorrer desses anos todos,
no decorrer desses anos todos, ele usou pessoas para falar para você mentiras. Mas acredite no que eu estou falando. Para você, em muitas áreas da sua vida, se tornou uma verdade. Por exemplo, você que não tem uma casa própria ainda não comprou a casa, mas você já recebeu uma palavra de comprar a casa. Sabe por que você não foi para cima ainda? Porque alguém disse para você que você não vai ter nada na vida. Estou mentindo ou não? Até arrepiei aqui. Aí alguém olhou e falou assim: você nunca vai ter nada na vida, você vai ser um perdido. E toda vez que você quer dar um passo, inconscientemente falando, não é consciente, é inconsciente, você não consegue. Por quê? Porque Satanás conseguiu gravar isso na tua mente. Então quando você vai dar um passo, algo te bloqueia, te paralisa. Você não consegue dar o passo. Por quê? Porque Satanás colocou isso dentro de você, que você nunca vai ter nada. E mulheres que estão aqui, que pessoas olharam para ela, ou a própria mãe olhou e falou assim: você nunca vai se casar. Hein? Perceba que essas mulheres estão solteiras. Por quê? Porque um sentimento de inferioridade muito grande. Se olham no espelho e não se acham bonitas. Amém? Por quê? Porque Satanás usou pessoas o tempo todo na nossa vida para gerar em nós uma mentira. E na maioria dos casos, olhe para mim, na maioria dos casos das pessoas, essas pessoas acreditaram nessa mentira. E não consegue dar o próximo passo, por quê? Porque você está acreditando no pai da mentira. Isso tem que ser quebrado na sua vida. Agora, pastor, eu entendi. Existem muitas mentiras que foram me contadas no decorrer dos anos. Muitas mentiras sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha capacidade, sobre tudo. Existem muitas mentiras. Se você pegar uma criança e você começar a falar para ela: você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, ela vai se esforçar até conseguir. Agora, se você tirar sarro dessa criança, ela vai paralisar, e aquilo vai gerar um trauma nela. E acredite o que eu vou falar, cada um de nós aqui tem um propósito estabelecido por Deus. Amém? Amém ou não amém? Deus não te trouxe aqui para você ser nada na vida. Deus te trouxe aqui porque Ele sonhou um dia com você. Só que quando você nasceu, Satanás percebeu que Deus te ama e que Deus tinha um propósito na tua vida. O que Satanás fez? Através de maldições, através de situações, ele colocou pessoas do teu lado para falar para você não aquilo que você é, para falar aquilo que você não era. E muitas pessoas estão vivendo aqui hoje a realidade espiritual que você tem criado. Você criou isso. Por que algumas pessoas não se casaram? Por que algumas pessoas não compraram um carro? Por que algumas pessoas não avançaram? Porque existem mentiras colocadas pelo diabo dentro de você. E se isso for quebrado na sua vida, se isso for quebrado, você começa a andar em outra velocidade. Quem aqui já teve oportunidade de fazer um negócio, comprar algo e ficou com medo? Eu garanto para você que a maioria das oportunidades que você teve eram oportunidades que Deus iria colocar a mão, que Deus iria suprir todas as necessidades. Mas talvez pelas mentiras que te contaram, você não teve coragem de fazer. Você não teve coragem de arriscar, porque o diabo contou para você mentiras, e você está acreditando na mentira. Então hoje eu estou aqui para nós orarmos e pedir a Deus para que Deus desconstrua toda a mentira que foi colocada dentro de você. Quem está aí? Mentira falada por pais. Sabia que muitas vezes seus pais te falaram coisas que marcou teu coração
gravou em você, mas eles nem se lembrou mais o que ele falou? Hein? Sabia disso ou não? E pessoas que cresceram longe dos pais ou longe das mães. Satanás olha e fala assim: você nunca será feliz e nunca terá ninguém. O que acontece? Essa pessoa acredita nessa verdade e ela não consegue ser feliz. Por quê? Ou melhor, ela acredita nessa mentira e ela não consegue ser feliz. Por quê? Porque Satanás colocou isso em você. Agora, como eu quebro, como eu desconstruo uma mentira? Tudo bem, pastor, eu entendi, existem coisas em mim. Satanás é o pai da mentira. Satanás, ele mentiu, ele usou pessoas, ele me influenciou a eu acreditar que eu sou o que eu não sou. Amém? Como é que eu desconstruo tudo isso? Toda mentira, olhe para mim, toda mentira, ela é quebrada com uma verdade. Não há mentira que prevaleça a verdade. Então como é que eu mudo isso? Se te contar uma história, como é que eu mudo essa mentira? Você ouvindo uma outra história. Você ouvindo o outro lado da sua história. Eu vou falar de novo, porque você não entendeu, tá? Mas você vai entender. Você ouvindo o outro lado da sua história. A outra versão. Até hoje, talvez você ouviu a versão de Satanás que não gosta de você. E ele queria exatamente que nesse culto você se sentisse assim um lixo. Um rejeitado, um falido, um fracassado, uma péssima mãe, um péssimo pai, um péssimo esposo, uma péssima esposa. Mas a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Então eu vim aqui para contar, não para você uma história, porque uma história é um conto de fadas. Eu vim para contar uma história. Eu vim para contar a sua história. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você percebe que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos. Você percebe que quando a pessoa se firma com Cristo, ela começa a ficar valente? Sim ou não? Quem era você antes de entrar? Tem gente que andava assim, ó. A maioria das pessoas que andam curvadas de cabeça abaixo e não conseguem olhar as pessoas no olho, é problema com o pai, autoimagem. Tem um problema muito sério de autoimagem, ela não consegue olhar no olho, porque Satanás escravizou aquela pessoa. E muitas pessoas chegaram assim aqui, ó. Aí eles começaram a ouvir não a história que Satanás contou para eles. Eles começaram a ouvir aquilo que Deus tem para ele, ou seja, começaram a ouvir o outro lado da história. Porque a sua história tem um outro lado. A sua história tem uma outra versão. E posso falar para alguém? Quem foi que disse que a sua história vai acabar assim? Talvez até hoje você viveu escravo das mentiras do diabo. Talvez até hoje você está escravo das mentiras do diabo. Mas Deus quer hoje mostrar para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Percebe que a pessoa entra aqui cabisbaixo, entra aqui sem coragem. Depois ela sobe para dar um testemunho e fala assim: pastor, mas eu comprei sem dinheiro. Como que pode comprar sem dinheiro? É porque ela ouviu o outro lado da história. Qual história? Eu estarei contigo. A pessoa entra em um culto achando que o casamento acabou, achando que a história acabou, achando que não tem mais jeito. Aí começa a ouvir palavras proféticas. E às vezes eu estou revelando uma outra pessoa e Deus está falando com outra pessoa. Sabia disso? E às vezes eu pego na mão de alguém e falo assim: quem foi que disse que acabou? Isso é verdade de Deus. Aí alguém que o diabo contou mentira a noite inteira, a madrugada inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, falando: acabou, 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 acabou. Aí ela ouve essa verdade e fala assim: o meu também não acabou. Aí ela se levanta. Sabe o que Deus falou para mim? Profeta, sobe lá hoje e fala para Alabacara, e fala para aquele povo
que eu quero levantar os caídos hoje. Porque tem coisas a seu respeito que Deus fala ao meu ouvido, e Deus já falou para o mundo espiritual, que você nem imagina. Só que você insiste em acreditar na mentira do diabo. Talvez você ouviu até hoje: fechou, faliu, acabou, fechou, faliu, acabou, não vai ter nada. Você vai ter a história da tua mãe, a história dos seus pais, o seu filho vai ficar nas drogas. Mas eu vim aqui contar para você a verdade. Porque toda a história tem dois lados. E entre o lado do diabo e o lado de Deus, Então fala para alguém assim: Deus vai te falar a verdade. Deus vai te falar a verdade. É por isso que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade. Só te enganam enquanto você não conhece a verdade. A não ser se você se permitir hoje, depois desse culto, ser enganado ainda. Fala para alguém: não acabou, não vai falir. Hoje Deus te trouxe aqui para te falar a verdade. Chacoalhe a mão dele com autoridade. Fale assim: nos próximos dias, um anjo vai descer dentro da tua casa, vai quebrar todo o espírito alabac. Então vim aqui hoje baixar essa palavra profética. Igreja do Senhor, acredite na verdade de Deus sobre a sua vida. Talvez você foi enganado até não ouvir isso que eu falei, e sem perceber você era levado pelas suas emoções que foi colocado lá atrás. E Deus está dizendo assim: eu estou quebrando todo o laço do diabo hoje na vida de muitas pessoas. Satanás é o pai da, e tudo que ele contou para você até hoje foi sabe o que você está, esse problema que você está vivendo, que você pensa que não tem mais solução, é uma mentira do diabo. Porque o meu Deus diz assim, que ainda que esteja morto, se uma mulher de 62 anos pode engravidar, imagine você o que Deus pode fazer aqui. Tem gente que sai grávido daqui hoje, não de um filho, mas sai grávido do maior milagre da vida dele aí desse ano. E eu profetizo que até 31 de dezembro, se prepare, porque o teu testemunho vai sacudir a tua família, vai sacudir a tua casa, vai sacudir a tua história. Quem crê? Você crê? Fica de pé. Você recebe essa palavra? Eu creio.